Opa, uma boa tarde aí para todos e todas que estão presentes. Talvez não esteja ninguém, mas não é isso que importa agora. É, Vamos continuar com a leitura de, de Josué de Castro, Homens e Caranguejos. Bem corrida hoje, vou ver se eu consigo terminar, mas eu estou transmitindo mais para deixar salvo, né? E enquanto eu leio, eu acho que isso é importante. Eu também estou deixando salvo lá no YouTube, né, pra, enfim, deixar tudo certinho. E deixa salvo, né, que é, sei lá, divulgando a palavra de Josué. Mas enfim, vou continuar, né, aqui a ler. Lembrando que eu já fiz a leitura, essa aqui é uma segunda leitura que eu estou fazendo, e lendo em português, que antes eu tinha lido em inglês, e agora está sendo bem mais, assim, divertido, se é que eu posso dizer assim, bem mais saboroso. Mas vamos lá. Capítulo 9. De como João Paulo ficou conhecendo melhor os seus vizinhos através do espelhinho de Cosme. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Acho que já está aumentado. A aldeia teimosa crescia. Os mucambos se espalhavam agora em todas as direções, até a beira d'água. Parecia mesmo um amontoado de cumbucas negras que a maré tivesse trazido na correnteza e jogado na ressaca ali em cima dos mangues. Por suas ruas enoveladas circulava um mundo de gente que João Paulo não conhecia. O que era estranho, no entanto, era que Cosme conhecia quase todos. No que os tivesse visto de perto, que tivesse falado com eles. Não, conhecia-os à distância. Conhecia deles as imagens que o seu espelho lhe fornecia quando passavam pela estrada. Cada imagem completada, no entanto, por informações precisas que ele obtinha, ninguém sabe por que caminhos. É verdade que os moradores mais antigos o visitavam com frequência. Vinham conversar com Cosme todos os domingos e dias de folga e lhe informavam das transformações que a aldeia sofria, das caras novas chegadas, dos acontecimentos de maior relevo daquela sociedade, dos nascimentos e das mortes. Foi por intermédio de Cosme que João Paulo ficara conhecendo de mais perto toda essa gente, ou pelo menos aqueles que tinham uma história mais interessante, capaz de merecer um relato circunstanciado por parte de seu amigo. Quando à tardinha João Paulo voltava do trabalho para casa, demorava-se quase sempre no mocambo de Cosme até a hora do jantar, e enquanto palestravam, o paralítico estava sempre a pescar imagens com seu espelhinho de mão. Quando as imagens pescadas interessavam, ele chamava a atenção de João Paulo. Foi nessas pescarias de fim de tarde que João Paulo ficou conhecendo o drama de dois outros personagens que, como Chico, também tinham se mudado para a zona dos mangues para esconderem dentro dos seus barracos escuros, como os caranguejos se escondem dentro dos seus buracos. Esses personagens eram Mateus o Vermelho e a Negra Idalina. Mateus era o tipo do tranquilo, do descansado. Passava a vida sentado à porta de seu mocambo, tecendo redes de pesca. No entanto, fora para a aldeia teimosa, fugindo apavorado da polícia. Não que suas mãos tivessem cometido qualquer crime do qual ele tivesse lembrança ou remorso. Seu único crime fora mesmo o de ter nascido com os cabelos com uma cor diferente das dos outros habitantes de sua terra. Mateus nascera com os cabelos cor de fogo. Nunca conhecera seus pais, mas corriam boatos insistentes de que ele era filho de um marinheiro alemão que frequentara uma rua de mulheres da vida numa das paradas do seu navio no porto do Recife. Mateus não discutia o assunto, mas também não protestava nem se zangava por causa dos seus cabelos de fogo, o chamassem desde menino o Vermelho. Tinha até seu orgulho desse apelido e estava longe de supor que a cor insólita dos seus cabelos iriam mais tarde criar-lhe tantas complicações na vida. Trabalhava ele numa fábrica de papel em Jaboatão, quando essas complicações começaram. Atravessava-se, então, uma época de grande inquietação social. Jaboatão era o grande centro de agitação operária do Nordeste. Era o maior centro de agitação comunista do país. As classes abastadas nem chamavam mais a cidade de Jaboatão, mas chamavam de Moscouzinho, a pequena Moscou. Tão grande lhes parecia a influência dos comunistas nessa cidade. É verdade que Mateus estava alheio a tudo isso, cuidando apenas do seu trabalho na fábrica, mas por força das circunstâncias foi envolvido na luta.
na luta da polícia, alertada e temerosa contra a ação dos agitadores que ameaçavam a segurança nacional. Opa. Nas indagações que a polícia andou fazendo nos meus operários, de vez em quando as autoridades ouviam referências ao nome de Mateus, o Vermelho. Talvez nem mesmo tenha havido referência direta ao seu nome na polícia. Do seu nome à polícia. E a causa de tudo fosse o tipo de saudação que os outros operários lhe faziam na porta da fábrica, onde os secretas estavam sempre à espreita. Bom dia, Vermelho, saudavam-lhe alguns dos companheiros. E como Mateus entrava e saía da fábrica de chapéu na cabeça, cobrindo a cabeleira ruiva, os secretas tomaram aquele vermelho num outro sentido e passaram a atribuir a Mateus as mais terríveis maquinações. Vermelho foi assim chamado à Delegacia de Ordem Política e Social, para confessar as suas ligações secretas com os outros vermelhos. E como as negasse, afirmando ignorar tudo do assunto, foi considerado ainda mais perigoso, mais vermelho do que parecer à primeira vista. E daí em diante sua vida virou um inferno. Não havia semana em que a polícia não viesse buscá-lo em casa. Se explodia em uma alcadeira numa fábrica, se baleavam numa casa de rendezvous, o filho do coronel, dono da fábrica, se havia boatos de greve na cidade, a polícia para descobrir os culpados desse crime parecia não ter outra pista senão o endereço do Vermelho. E foi assim que Mateus passou a viver mais tempo dentro das grades da cadeia do que no seu quarto nos arredores de Jaboatão. A verdade é que os verdadeiros vermelhos sempre acharam Mateus um bocó, um cara de bobo para lhe confiar quaisquer planos revolucionários. Nunca tiveram nada com ele, nunca tentaram seduzi-lo para suas ideias. Tudo que Mateus aprendera em matéria de reivindicação social, fora mesmo que ouvira nos comícios políticos quando estava preso. Fora nas grades da prisão que Mateus ouvira num comício político realizado no Largo da Cadeia, que era preciso lutar para libertar os povos da garra da fome e da miséria. Mas lutar como? Com que armas? Os políticos que discursavam no comício não explicavam bem, e até hoje Mateus o Vermelho continua ignorando como participar dessa luta. Não aguentando mais com tanta prisão injusta, com tanto interrogatório e tanto desassossego, Mateus um dia largou o emprego e veio parar em Afogados, metendo-se por dentro dos mangues, onde foi um dos primeiros a levantar o barraco na área, que mais tarde seria recoberta pela mocambaria da aldeia teimosa. A negra Idalina também chegou nos mangues, escondendo-se, não de medo, mas de vergonha. Com vergonha do mundo pelo que ocorrera com a sua filha Zefinha. Idalina sempre fora uma mulher direita, cumpridora de seus deveres. Passara suas necessidades, é verdade, mas sua pobreza nunca a tinha impedido de andar no bom caminho. E quando a sua filha, que era toda sua adoração, dera um passo em falso e caíra na vida, Idalina não aguentara a vergonha. Mudara-se da casinha de porta e janela onde morava na torre e veio se esconder no mucambo da lama dos mangues. Durante anos, na negra Idalina vivera como cozinheira das casas ricas, ganhando bem a sua vida porque sua mão era de primeira na preparação de quitutes, principalmente dos pratos da Bahia, sua terra natal. Estava ela bem empregada na casa de um senador que morava no Derby, quando conheceu a desgraça da filha. A Zefinha sempre fora uma tentação. Tinha nascido uma mulatinha disfarçada de cabelos cacheados, quase não parecendo da raça da mãe. E essa sua graça, a sua beleza inesperadas conquistaram um amor tão intenso e submisso por parte da mãe, que era uma verdadeira adoração. Idalina fazia o possível para que sua filha não sofresse, não passasse fome como ela tinha passado, não ficasse analfabeta como ela, não morasse em mucambo, não andasse de pés descalços como as outras meninas do bairro. E a Zefinha foi crescendo assim nesse luxo que a negra pagava com seu duro trabalho de cozinheira, vivendo sempre ao pé do fogão como vivera seu pai, escravo de engenho, sempre ao pé dos tachos de açúcar. Era uma vida dura, a de Idalina, mas as noites passadas em casa, contemplando embevecida a beleza da filha, que ficara uma mulatinha roliça e dengosa, com os dentes brancos de encandear e os cabelos negros de entontecer, compensava todos os sofrimentos da mãe. A fuga de casa da Zefinha foi o baque mais duro da vida de Idalina, quando ela se viu só em sua casa com os vizinhos, a par de toda sua vergonha, fazendo-se todos de sentido de sua presença, mas a maioria gozando o escândalo, rindo às gargalhadas na venda e na padaria. Idalina não aguentou.
Não aguentou aquele insulto à sua honra. Desapareceu do bairro e veio morar na aldeia teimosa, onde ninguém a conhecia, onde ninguém sabia que a sua filha era uma mulher perdida. E aí viveu Idalina, isolada do mundo, exercendo com modéstia sua arte de cozinha, vivendo de fazer tapioca, grude e cuscuz, que vendia num tabuleiro no Largo da Paz. Depressa, Idalina conquistou a simpatia de toda a vizinhança. Não procurava ninguém. Não procurava ninguém, mas quando as mulheres da redondeza puxavam conversa, ela era sempre cordial. Estava sempre disposta a ajudar alguém numa necessidade maior, em ajudar um parto, numa doença grave, mesmo em ajudar a morrer esses defuntos obstinados que custam a desencarnar. Idalina era uma grande rezadeira e conhecia rezas fortes que ajudavam os moribundos a transporem tranquilos as portas do além. Todos acabaram por considerar Idalina como uma preciosidade. Um dia trouxeram um neném para ela criar. Era o filho de Zefinha. Esse seu neto, Oscar Lindo, trouxe-lhe um novo sopro de felicidade. Ela mostrava o neto a todo mundo e falava também da mãe dele. Gabava-lhe a beleza, mostrando o retrato dela com um chapéu de plumas na cabeça e uma pulseira de ouro no braço. Mas se a pessoa que a escutava não conhecia ainda a história triste de sua filha e lhe perguntava por que a filha não vinha morar com ela na aldeia, Idalina desconversava, mudava de assunto, começava a suspirar fundo e falar na carestia da vida com os olhos marejados d'água. Viveram assim por muitos anos na santa paz do Senhor, a alegre Idalina e os habitantes da aldeia. Até que um dia novamente a vergonha se reacendeu no coração da negra Idalina e ela partiu de novo para se esconder. Desta vez ninguém sabe aonde. Mas isso aconteceu muito depois. E antes que esse triste episódio viesse abalar a placidez dos mangues, correu muita água pelo Capibaribe. Passou muita água por debaixo das pontes do Recife, e no alvoroço dessas águas muitas outras aventuras ocorreram. Se Cosme sempre fora a figura mais respeitada na aldeia teimosa, a preta Idalina a mais simpatizada, Chico era sem nenhuma dúvida a mais lendária. Chico era uma espécie de mito, de quem todos falavam sem nunca vê-lo, apenas sabendo que ele existia, que estava ali invisível, intocado no seu mocambo escuro com as portas sempre fechadas. Durante o dia, quando o bairro formigava do vai e vem das pessoas, ninguém seria capaz de encontrar Chico passando pelas ruas ou entrando e saindo dos botequins para tomar um gole de cachaça. Mas todos sabiam que durante essas horas em que o sol brilha no céu e os homens se agitam na terra, Chico permanece encolhido como um bicho em sua toca, ocultando sua lepra. E ninguém o incomodava, ninguém o denunciava. Chico podia estar tranquilo no seu buraco, porque sabia que nenhum habitante da aldeia teimosa iria bater com a língua nos dentes, contando que havia no bairro um leproso, que as autoridades mandariam imediatamente buscar para interná-lo no hospital. Chico era uma lenda, uma aparição noturna, quase um fantasma. Bem poucos o tinham visto passar, fugaz, altas horas da noite, saindo esmulambado do seu mocambo e tomando sempre a direção do rio que era sua grande paixão. Só quando a vida do bairro se extinguia e as estrelas e os vagalumes brilhavam juntos sobre a escuridão do mangue, é que Chico, tomando a sua pequena jangada, sempre escondida numa touceira de juncos na beira do rio, ia flutuar sobre as águas calmas do Capibaribe. Até alta madrugada, enquanto a jangada desliza ao sabor da correnteza, Chico lança no rio a sua rede de pescar e deixa vagar o seu pensamento pela imensidão da noite. É a sua hora de felicidade. Essa hora em que ele se sente penetrado até o fundo de sua alma pela beleza da vida, pela doce carícia da água escorrendo entre seus dedos, pelo piscar das estrelas distantes, pelo profundo silêncio de um mundo adormecido. É a hora em que Chico conversa com intimidade com seus rios, que ele escuta suas queixas e aprende a amá-los cada vez mais. Nas noites de lua cheia e maré alta, quando as águas se empinam ao máximo, atraídas pela força que a lua tem, Chico conduz sua jangada até a grande bacia que fica por trás do Palácio do Governo, onde se encontram as águas do Capibaribe e do Beberibe. No meio dessa enorme bacia, onde o disco da lua derrama uma cascata prateada de luz, Chico fica flutuando, atraído também pela força magnética da lua, e perde-se nos meandros da história dos dois rios. Da história desses rios valentes aos quais o caboclo do Nordeste empresta, em sua fantasia, uma alma impetuosa e violenta de quem nasceu predestinado à aventura. Alma igual à do próprio caboclo nordestino. Para os bichos e os rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Chico, embalado pela correnteza doce da maré alta, rememora a descida impaciente dos rios que disfarçam em seus coleios a ânsia de se encontrarem.
do Capibaribe que vem de mais longe da Serra dos Jacarás, nos Careris Velhos, descendo aos trancos por cima das pedras, encontrando cidades e povoações, contando simbolicamente todas as peripécias da vida do sertão. Ora, num tom humilde, quando é tempo de seca e necessidade, escorrendo pelo meio do leito ardente seu escasso fiozinho d'água, muito em silêncio, com medo de que ao menor ruído sejam atraídas as bocas sedentas para chupá-lo até a última gota. Ora, num tom de pabulagem, transbordando das margens a opulência das suas águas ruidosas, relatando a abundância das terras onde as chuvas fertilizantes se derramam copiosamente. Na descida, vão as águas refletindo sempre paisagens diferentes, cada vez mais acolhedoras. O duro leito de pedras transforma-se num fofo lençol de areia, e a paisagem árida do sertão com os cactos eriçados de espinhos e as folhas afiadas das macambiras vai se amolecendo em aspectos mais doces, com tons de verde úmido e carregado da vegetação do brejo. As águas ansiosas passam, porém, indiferentes à paisagem, indiferentes aos encontros com os pequenos afluentes generosos, que trazem suas águas para ajudar o rio a descer, nessas terras do Nordeste, onde se ajuda a tudo e a todos. Afluentes humildes, mas que também contam suas histórias. Ribeiro do Arroz, Ribeiro do Urubu, da Grota da Fenda, do Mel e da Cachaça, do Pau e da Arara, da Pedra Tapada e não sei mais de onde. O Capibaribe continua descendo, surdo a essas histórias, cego ao regionalismo das paisagens, na ânsia infinita de encontrar o outro rio de fama. Cadê o Beberibe? O Beberibe que desce de mais perto das O Beberibe que desce de mais perto das colinas de Olinda, aparecem mais afluentes modestinhos, o Camaragibe, o Monteiro, o Tegipió. Mas cadê o Beberibe? Já dentro da cidade, o Capibaribe lança um braço para um lado, segue para o outro lado, fazendo um cerco para o Beberibe não escapar. Alcança-o logo adiante, e aí os dois rios se entrelaçam, se confundem e afogam nas suas águas misturadas esse prazer profundo das ânsias causadas pelas distâncias percorridas. Dois aventureiros de fama que se juntam com satisfação para contar suas aventuras. No ímpeto do abraço bárbaro, as águas se avolumam e, tontos da alegria do encontro, os rios perdem o rumo, saem embriagados a cambalear pelos baixios, a se esfranganhar pelos charcos e a se deitar pelos remansos, formando nessa boemia de suas águas as ilhas, os canais, os mangues, os pauís, onde assenta esta saborosa cidade do Recife. Resumo das aventuras heróicas que os rios contaram e continuam contando ao se encontrarem numa praia do Atlântico. Tarde da noite, Chico desperta desse saboroso e confundo sonhar com a viagem dos rios e feliz orienta sua jangada pelo Capibaribe acima. E a sua felicidade se faz ainda mais sensível, porque Chico sabe que de aqui a minutos terminará a sua pescaria e irá encontrar, como faz todas as noites, seu grande amigo Cosme. Na tempestade de sua vida, Cosme fora o único ancoradouro que ele encontrara. Foram a bondade e a paciência de Cosme que o salvaram de sua tempestuosa revolta, numa fase em que ele pensava em entrar de mar adentro na sua jangada para nunca mais voltar. Foi ancorado na amizade de Cosme que ele deixou amainar a tempestade. Só Cosme soubera despertar-lhe um novo interesse pela vida, explicando-lhe que havia sofrimentos maiores que o seu, que havia lepras mais feias do que a sua lepra, e que não era ele o único solitário do mundo. Que todos os homens carregam a sua lepra oculta de quase todos os homens são os solitários, embora não se enxergue a solidão dos outros. O barulho do chumbo da tarrafa batendo na água. Calma. O barulho do chumbo da tarrafa batendo na água do rio lembra o barulho da chuva caindo nos telhados. Chico recolhe a rede de malhas apertadas e dela retira meia dúzia de piabas que a rede colhera. Só raramente aparece um peixinho mais graúdo, um bagre, uma cioba, um camurim.
O que ele pega em geral é mesmo piaba ou barriga de tintim, com seu bucho estufado entupido de lama. Quando a barra do dia ameaça quebrar, Chico recolhe sua jangada e vai acordar Cosme para cear com ele. Quase sempre, ao chegar no mucambo do amigo, já o encontra acordado à sua espera. Cosme dorme cedo, dorme com as galinhas, como diz a velha Totonha, sua tia, e acorda sempre de madrugada para tocaiar com seu espelho a chegada do dia. Chico dá aos peixes a velha Totonha, Chico dá aos peixes a velha Totonha, os pequenos, as piabas para ela fritar para a ceia, os mais rezinhos quando usar para vender na feira de afogados, e assim apurarem alguns níqueis para o fumo, a cachaça e a farinha. Conversam animadamente enquanto o cheiro de peixe frito lhes enche a boca d'água. Cosme conta os segredos que não se animaria a contar a mais ninguém, porque Cosme sabe que quando se fala com Chico é como se estivesse falando dentro de um túmulo. Ninguém jamais saberá. Ultimamente, Cosme procura explicar a Chico que a situação do povo está ficando cada vez mais difícil, que a fome aumenta cada dia que o governo não toma a menor providência, que os políticos montados no poder só pensam mesmo em encher a pança. Mas isso tudo vai acabar. Cosme informa que está a par da tempestade que a indiferença dos potentados está semeando na terra. Muito em breve, a tempestade vai instalar por culpa deles, por culpa dos donos da terra que não deixam os moradores cultivá-la para matarem a sua fome. Por culpa dos donos das fábricas que pagam aos operários um salário de fome para que possam manter seus filhos viajando pela Europa e sustentar uma penca de mulheres nos apartamentos de luxo da cidade. E por culpa principalmente do governo que vê tudo isso, toda a pouca vergonha dos ricos e toda a miséria do povo e finge que não vê. Essas informações do amigo preocupam Chico porque ele não vê como o povo possa lutar contra o poder dos donos de terra, associados ao governo dispondo da polícia e do dinheiro. Mas Cosme diz que ele vai ver, que o povo já não está mais tão besta como outrora. Nem tão só, que o povo que está começando a organizar as suas forças, que o povo do Nordeste tem amigos e associados seguros no povo do Sul, nos operários de São Paulo, nos garimpeiros de Minas Gerais, nos camponeses do Rio Grande do Sul. Toda noite Cosme fala do grande dia que vai se aproximar para o povo do Nordeste, quando os balaeiros começarem a passar na estrada em busca da feira de afogados. Chico se despede de seu amigo Cosme e corre apressado para seu mucambo para se esconder dos perigos da vida e dos inumeráveis perigos que representam aqueles homens que despertam depois da saída do sol. Ui! Capítulo 10. De como as águas cresceram por sobre o ventre da terra. Quem primeiro trouxe à aldeia a notícia ameaçadora foi Juvencio. Ao voltar do trabalho, no fim da tarde, encontrou no botequim para beber um trago de cachaça e transmitiu aos outros fregueses o boato ouvido da boca do gerente da fábrica. Estão falando que vem por aí uma grande cheia, que choveu tanto no sertão que os açudes estão todos arrombados, que o Capibaribe desce roncando e espumando como uma cobra no cio. A descrição que visava impressionar os ouvintes não causou grande efeito. Manuel Palito, dono do botequim, terminando de encher calmamente 2 cálices de cachaça que empurrou por cima do balcão na direção de Sebastião e Mateus, indagou com voz pausada. Será mesmo verdade? Ou boato besta de quem não tem assunto para contar? Se aqui não há nem sinal de chuva, como é que vai vir um tal monstro de cheia? Juvencio replicou. Dizem que lá por cima a coisa anda diferente, que no sertão e no agreste está parecendo que o céu desabou na terra. É o que me disseram. Estou vendendo pelo mesmo preço que comprei. A verdade é que a notícia não alarmou muito. Todos os frequentadores do botequim, habitantes do Mangue, já estavam habituados com as calamidades do clima, com as secas ou com as cheias, segundo fossem originários do sertão ou do brejo. Era gente calejada no sofrimento, com tarimba para lutar contra todos os excessos da natureza. Não ia ele se assustar assim à toa, com boatos vagos e exagerados.
Que viesse a cheia. Saberiam sair dela como saíram de outras vezes, em que todo esse bairro do Mangue, com as suas casas e seus coqueiros, ficou todo debaixo d'água. Maior foi o dilúvio e não é salvou, afirmou jocoso o São Sebastião. Afirmou jocoso o Sebastião. Seus companheiros riram, continuaram a tomar sua cachaça e retomaram o fio da conversa interrompida com a chegada de Juvencio. Falavam de brigas de galo, assunto de muito maior interesse que a cheia. Sebastião retomou a palavra com entusiasmo. O que lhes digo é que estou para ver aparecer um galo de briga capaz de surrar o dourado aqui do nosso amigo Anastácio. Anastácio é um tenente de polícia aposentado que andou muitos anos pelo sertão afora com as forças volantes que combatiam um cangaço e que acabou se convencendo de que a razão estava mais com os cangaceiros do que com a polícia, que os cangaceiros procediam muito melhor e respeitavam mais as famílias do que os soldados. E se Anastácio não aderiu ao cangaço, é porque já nesse tempo estava velho e limitou-se a se aposentar e vir criar galos de briga em Santa Amaro. Há 2 anos que esse felizardo era proprietário do melhor galo de briga da redondeza. Havia mesmo quem dissesse que do estado inteiro, pois Havia mesmo quem dissesse que do estado inteiro, pois o Dourado se batera em campo aberto e botara para correr os campeões de Caruaru e Taquaritinga, que eram até então os galos de mais fama do interior. Se a sua luta contra o cangaço não trouxera a Anastácio nenhuma glória, pelo contrário ele tinha até certo encanhamento de revelar que participara de tão inglória campanha. Já o galo dourado lhe aureolara a vida de uma fama retumbante. Já nem chamavam mais o homem de Tenente Anastácio, mas de Anastácio do Dourado. E ele se banhava desta fama com indispensável satisfação. Nesse dia, estava Anastácio no botequim para avisar todo o pessoal que o seu galo de fama lutaria daqui a 2 dias com outro galo de fama, vindo da Paraíba, trazido daquela capital pelo filho de um doutor, especialmente para lutar com o campeão do Recife. Vai ser uma luta em regra, diz Anastácio com certo tom de modéstia. O Dourado é um galo que nunca fez feio no terreiro e dizem que o galo da Paraíba, que se chama Diamante, ou é Diamante, também até hoje não mereceu. Vocês não se arrependerão de assistir ao combate. Anastácio andava tomando contato com os entusiastas de seu galo e procurando conquistar outros adeptos para reforçar o seu capital exíguo e poder fazer frente às apostas com o filho do doutor da Paraíba e toda a turma que chegaria de trem no dia seguinte com os bolsos entupidos de dinheiro para apostar. Mas o maior dos entusiastas do Dourado estava ali mesmo. Era o Sebastião que percorria com Anastácio os vários botequins do bairro como uma espécie de agente de publicidade e de empresário das apostas. Eram em tais funções que ele afirmava com convicção: é nossa grande hora que chega, pessoal. A hora da nossa independência. A gente pode ficar podre de rico. Dizem que o moço da Paraíba é filho de papai, rico e tem paixão por briga de galo. Está nas nossas mãos encher os bolsos com o dinheiro dele. É só a gente apostar tudo o que possa no nosso campeão. Vai ser uma barbada do Dourado. Esse tal de Diamante vai dar uma carreira do terreiro que não há cristão que o agarre. Que carreira nada, Sebastião. Vai ficar estirado no chão de igual partido, mortinho da Silva, afirmou Joca, que já todo excitado com a perspectiva dessa grande briga do domingo próximo. Ninguém no bairro mostrava um interesse mais constante e mais exaltado pelas brigas de galo do que o Joca, principalmente depois que o reumatismo deformante o afastara irremediavelmente do trabalho de carregar açúcar no cais do Apolo, e sua vida passara a ser bem apertada. Na mocidade, Joca fizera bonita no seu trabalho. Era capaz de carregar na cabeça de uma só vez 2 sacos de açúcar empilhados e na mesa era capaz de comer 3 galinhas e de beber 6 garrafas de cerveja numa só refeição. Mas essas bravatas foram breves. Já aos 35 anos, suas forças foram diminuindo comidas por uma dor reumática que lhe agarrou de jeito na espinha. E agora, aos 40, Joca era um caco velho que se mexia com dificuldade. O espinhaço encurvado e o pescoço duro não lhe permitiam trabalhar de verdade. Vivia de fazer biscates.
de levar recados, de oferecer palpites para o jogo do bicho e de dar facadas nos antigos companheiros. Bebendo cada vez mais e tendo cada vez menos o que comer, Joca ia se desfazendo a olhos vistos. A única paixão que lhe restava era a mesma briga de galos. Toda vez que havia briga de galos, lá estava ele no terreiro com uma garrafa d'água debaixo do braço e um molambo no bolso do casaco para atender aos lutadores esbaforidos. No auge da peleja, ele pegava na garrafa, chupava-lhe a água pelo gargalo, enchendo como uma bexiga suas bochechas murchas e borrifava a seguir a cabeça congestionada dos galos. Quando a cabeça sangrava, o mulambo limpava o véu de sangue que cobria os olhos do lutador. Joca tratava todos os galos com o mesmo interesse, com o mesmo entusiasmo. Na verdade, o seu entusiasmo não residia na luta em si, mas no seu final, no seu desenlace. O que interessava verdadeiramente a Joca era um final perfeito, no qual um dos galos deixasse o outro ciscando no chão, exalando pelo bico aberto seu último suspiro, ali mesmo no terreiro. Isso é o que lhe interessava. E quando tal final acontece, Joca, entusiasmado, apanha depressa o galo moribundo, ajuda-o a morrer, torcendo-lhe discretamente o pescoço esfolado, e vai para casa regalar-se com a carne de galinha assada no espeto. Há uma espécie de acordo tácito entre todos os proprietários de galo e Joca. E o galo abatido na luta entregue às mãos carinhosas de Joca, que durante a vida do animal lhe tinha prodigalizado tão atenciosos cuidados. Tinha-lhe borrifado a cabeça, enxugado seu sangue glorioso. Costumado ao sacrifício, Joca se sentia, pois, com um direito sagrado aos despojos da luta. Só uma vez esse pacto foi desrespeitado. Foi quando Sem Rival, galo de fama de seu Neco, que tinha uma vacaria na Madalena, morreu na luta, sangrado pelo bico agudo do Dourado. Seu Neco achou que era uma profanação entregar o corpo de seu famoso galo para ser comido pelo Joca. Achou que esse corpo glorioso devia ser comido pela terra que o fizera tão forte e tão valente. Tinham contado para ele que não havia cemitério só para gente, que também havia cemitério de animais, que na fazenda de criação de cavalos dos Lundgren e Paulista, um cavalo que ganhou o grande prêmio nacional, o Mossoró, tinha um túmulo com um monumento que era uma beleza, a figura de um cavalo com duas asas no lombo, quase que o levantando no ar em sua partida para o além. Seu Neco queria fazer a mesma coisa para o seu Sem Rival. Claro que sem o mesmo luxo, sem a mesma pompa. Afinal, um cavalo é um cavalo e um galo é um galo. E seu Neco não podia nem sonhar com a riqueza de que dispunham os Lundgrens para construir túmulos de mármore e de bronze para seus cavalos. Mas faria o possível, daria a Sem Rival uma sepultura decente com suas 10 polegadas de terra no fundo do quintal. E foi o que fez seu Neco. Arrebatou o galo morto das mãos de Joca, que ficou passado de vergonha com a desfeita, e foi cumprir com o seu dever cristão. Cavou com amor atrás de casa uma sepultura e lá enterrou seu herói, indo até o exagero de cravar na terra mole que recobria o corpo sofrido sem rival, uma tosca cruz de madeira enfeitada com as penas do rabo do defunto. Quando não ocorrem estas mortes gloriosas e a luta termina numa carreira feia de um dos contendores que o proprietário reconduz ao seu galinheiro, Joca fica irremediavelmente sem jantar e vai afogar suas penas com cachaça no botequim do Manuel. Hoje, os cálices de cachaça que Joca vai virando, ele os toma como aperitivos ao grande banquete do domingo próximo, no qual ele comerá bem assado um dos 2 galos de fama. A coisa pode se contar como certa, pois não são os dois contendores galos de classe que não poderão correr como galinhas chocas botadas para fora do seu ninho, existirão na certa ao seu fim. O dourado com o prestígio de seu nome valioso e o diamante com a dureza que lembra o seu nome de pedra. A luta só poderá terminar com a morte de um dos 2 heróis. Então o Joca se regalará com a carne, dura certamente, mas saborosa, e com o cheiro da fama, seja do diamante, seja do dourado. Infelizmente não houve a grande luta. O homem põe e Deus dispõe. Deus abriu as comportas do céu no sertão e no agreste, e as águas do Capibaribe e de seus afluentes começaram a subir vertiginosamente. Desde a serra do Jacararás, no alto sertão,
que o rolo d'água do Capibaribe foi inchando como uma cobra assanhada, arrancando barreiras, comendo pedaços de terra e recobrindo a mataria verde com o vermelhão de suas águas barrentas. O rio e vertente, o Camaragibe, o Tegipió, todos também inchados, vieram roncando vomitar seus excessos d'água no Capibaribe, mas tiveram suas dificuldades. É que as águas do grande rio já estavam mais altas do que seus afluentes, o que criou uma grande confusão no encontro dessas águas vagabundas. O Capibaribe e o Beberibe, os dois rios de fama, que em tempos normais sempre se compreenderam tão bem, já não se entendiam mais no alvoroço incontido de suas águas. Lançavam-se um contra o outro como se tivessem sido picados por uma crise de ciúme, que os tornasse inimigos ferozes. Cada um se sentindo com mais direito de se atirar mais longe e cobrir a terra toda. Era a luxúria da cheia. Até os afluentes mais modestos, mais humildes, o Ribeiro do Arroz, o Ribeiro do Urubu, da Gruta, o da Fenda, e o do Mel e o da Cachaça, todos se assanharam e saíram a fazer estrepulias pelo campo, derrubando mocambo, afogando menino, matando gado, arrancando ponte. As notícias foram ficando mais ameaçadoras, até o Sebastião passou a transmitir comunicados alarmantes sobre a cheia. Com a sua mania obsessiva de ver em todas as coisas da vida imagens de machos e fêmeas fornicando por toda parte, ele informava. Dizem que os rios andam cobrindo as terras do interior com a fúria de uns paias d'égua no cio. O rio Petribu passou uma rasteira na usina e jogou-a no seu leito. A usina entregou-se sem resistência. O rio Mussurepe tentou a mesma coisa com sua usina, mas esta, mais arrogante, o repeliu e deixou o rio excitado, lambendo-lhe os pés a noite inteira sem atender aos seus desejos. Já o agricultor Zé Baraúna, que viera da Serra Talhada e só pensava em terra para plantação, dizia: o rio está descendo com uma carga de ilhas nas costas que dá gosto, ilha de terras pretas, de terras vermelhas arrancadas dos pedaços do agreste e do brejo. E o pobre ficava com água na boca, pensando onde o rio iria jogar toda aquela terra, depositar todas aquelas ilhas que plantadas dariam alimentos para matar a fome daquela gente toda. Dizem que a cabeça da cheia já aprontou para cá do brejo da Madre de Deus. Dizem que a vila do Capado está toda debaixo d'água. Qualquer hora dessas a cheia estará aqui mesmo no Recife, afirmava um desconhecido do grupo. A gente da aldeia teimosa resistia em acreditar dessa ameaça terrível. Mantinham suas esperanças nas rezas fortes, capazes de fazer mudar o tempo, e confiavam na providência. Pode ser que todo esse barulho d'água se resolva pelo caminho, e que aqui só chegue o eco da cheia, dizia Zé Luís confiante. Das nascentes até a costa das águas do rio tem muita terra para atravessar e para inundar. Mas já estão aproximando da costa. Já se estão aproximando da costa, Zé Luís, respondia Maria, preocupada com os dois meninos pequenos que não sabiam nadar. Cheia é coisa traiçoeira, homem de Deus, não se pode facilitar. Mas facilitaram todos. Ninguém pensou em se mudar para outra região mais alta, mas ao abrigo das águas fatalistas deixaram que tudo corresse ao sabor do acaso, depondo suas vidas nas mãos da providência. E, no entanto, desde sábado de manhã que o rio dava mostras de sua fúria crescente, apareceram boiando nas suas águas barrentas as primeiras maçarocas de balsas verdes, arrancadas pela corrente da zona dos brejos, e de vez em quando descia ao rio o tronco de uma árvore com sua cabeleira de folhas flutuando fora d'água. Eram sinais de que as coisas estavam ficando pretas. Choveu a manhã inteira, e o mundo mergulhou todo numa massa d'água que o vento espalhava nas nuvens até o chão. Era uma chuva grossa que caía na cobertura dos mocambos, não aos pingos, mas aos borbotões, se infiltrando na palha e abrindo goteiras por toda parte. Em pouco tempo surgiriam novos ruídos nessa sinfonia macabra de cheia. Eram os sons metálicos da água caindo em grossos pingos dentro das latas de conserva vazias dispostas estrategicamente dentro de casa para evitar a formação de poças d'água. Já de tarde a tempestade cessou e o sol reapareceu triunfante, e com ele a esperança voltou a brilhar no coração oprimido de toda aquela gente. Estamos salvos, gritavam por toda parte. O tempo vai mudar. E foram todos dormir confiantes. E Dalina acordara alta madrugada com as costas e as pernas geladas. Mexeu-se na cama e a água espirrou de seus lençóis ensopados.
A negra assustou-se, riscou um fósforo e acendeu o candeeiro de querosene pendurado na parede. A luz amarelada do candeeiro espalhou reflexos fosforescentes sobre uma grande lençol de água barrenta. O mucambo todo era um lago. A cama e os tamboretes pareciam flutuar, como destroços de um naufrágio. Um pavor súbito se apoderou de Dalina. Que teria acontecido com Baé? A pergunta saltou-lhe dos lábios trêmulos, sem que ela tivesse intenção de falar, enquanto que com as pernas trêmulas ela saltava dentro d'água com a camisola de dormir arregaçada, suspensa por uma mão até a altura das virilhas. Caminhou aos trancos pela água barrenta até a porta do fundo do mucambo, abrindo-a com violência, ansiosa por ver o que ocorrera com seu porco. No lugar do chiqueiro só havia água. Não havia sinal nem do porco, nem do engradado de varas de mangue que o prendia. Tudo tinha sido arrastado pela correnteza. E Dalina começou a chorar. Meu pobre porquinho, tanto trabalho perdido para criá-lo, tanto esforço para nada. E as suas lágrimas quentes caíam na água fria da maré. O rio roncava forte, apertando com fúria o mucambo por todos os lados, como quem força uma mulher, e arrancando com suas lambidas d'água grandes bolões de barro das paredes. Era o mundo inteiro se desfazendo. E Dalina lembrou-se então do neto e ficou mais apavorada. Voltou correndo para dentro do mucambo. Despertou Oscarlindo, que dormia tranquilo no seu giral de varas, construído a maior altura que a cama da negra. Torceu depressa as suas roupinhas, que estavam encharcadas d'água, em cima de um tamborete que já começava a rodopiar dentro do mucambo. Vestiu o menino com essas roupinhas molhadas e pôs nas costas, escanchado no lombo, e saiu espavorida em busca de auxílio. Ao dar os primeiros passos fora de casa, Dalina recomendou com um tom de ansiedade na voz: Agarra-te bem nas minhas costas para não escorregar, Carlindo. Toma cuidado. O menino, sonolento e apavorado, quase não falava, apenas dava suspiros e gemidos e se colava cada vez mais no dorso da avó. Já não havia mais nem rua, nem estrada. Tudo era água. Fora d'água só apareciam os postes de telefone impassíveis e os pés de coqueiro, oscilando aos ímpetos da correnteza e dos ventos fortes. Tateando no lusco-fusco da madrugada, guiada quase que exclusivamente pelo instinto, Dalina se dirigiu para a cabana de Zé Luís. De repente, uma enorme bola veio de encontro ao seu corpo, assustando a pobre. Era uma almofada de fazer renda, arrastada pela cheia. Com um choque na barriga de Dalina, os biuros da almofada estalaram como se estivessem sendo movidos por hábil mão rendeira. E Dalina pensou: onde estariam nessa hora negra as mãos que moviam os biuros daquela almofada? Seriam ainda mãos vivas como as suas, mexendo-se, bulindo, ou já seriam mãos mortas, duras e frias, afundadas debaixo d'água? Enquanto esses pensamentos passavam tristes pela cabeça de Dalina, a almofada afastava seus rodopios, perdendo-se na negrura das águas. A negra agita a cabeça com força para afastar esses pensamentos inúteis e procura pensar o que fazer para salvar o seu neto, que, tiritando de frio e encharcado d'água, pesava-lhe cada vez mais nas costas. E Dalina não via como escapar ao cerco da água. Não havia um só calombo de terra à vista e não aparecia uma só embarcação. E a água sempre subindo. Quando ela saiu de casa, as águas lhe lambiam o traseiro. Agora já estavam na linha do umbigo. Para que lado dirigisse? Resolveu ir na direção de seu mucambo, com a vaga esperança que um milagre se produzisse, que aparecesse alguém para salvá-la com seu netinho, no último momento. Caminhava com cuidado extremo, só movendo um pé, quando os dedos do outro já tinham se cravado no fundo do lodo. Com medo de dar um escorrego, com medo de que, num passo em falso, o Carlindo fosse jogado na água e engolido pela correnteza. A sua angústia crescia cada vez mais, e já se esvaíam as suas últimas esperanças de salvar-se, quando se deu a aparição. Bem na sua frente e contra a luz da barra do dia que ia raiando, surgiu uma estranha figura sobrenatural, que com um bastão na mão caminhava imponente por sobre as águas. Diante dos olhos arregalados de Dalina, surgiu assim naquele fundo luminoso a imagem do próprio Cristo, avançando sobre as águas, e tal como a viram seus discípulos. E avançando exatamente na sua direção, e Dalina, assombrada, sentiu um aperto na garganta e o coração disparou. Pensou em ajoelhar-se ali mesmo, mas a água lhe cobriria a cabeça. Então, largando um momento os braços magros de Oscarlindo, ela fez lentamente com sua mão molhada o sinal de cruz.
e com os olhos turvos de lágrimas esperou que a figura se acercasse. De mais perto a aparição tomou forma mais precisa. Era Chico o leproso com suas calças e sua camisa esmulambadas, vogando em sua jangada que as águas revoltas cobriam. Trazia Chico nas mãos uma grande vara com que lutava contra a correnteza para desviar a embarcação dos escolhos. Idalina não pôde falar, apenas sorriu um sorriso de beatitude que ficou flutuando no seu rosto, ainda coberto de lágrimas. Chico, depois sobre os paus da jangada, a velha e seu neto, explicou que viera exatamente para salvá-los, que era a terceira viagem de salvamento que fazia, desde que saíra da casa alta noite, que já tinha salvado Cosme e a sua tia, Zé Luís e a sua família, e que já passara pelo mocambo de Idalina, que encontrara vazio. Nesse ponto a explicação de Chico interessou vivamente ao Oscar Lindo, que se reanimou e perguntou onde estaria João Paulo a essa hora. Chico lhe informou que em segurança no Forte do Buraco, para onde navegavam no momento. Quando Idalina recobrou sua voz, perguntou a Chico quem o avisara a tempo que a cheia ia chegar. Chico sorriu com os lábios grossos e deformados e afirmou lacônico: "Foi o rio que me avisou." Era verdade. O rio não tinha segredos para Chico. Há muitos anos que ele trocava a língua com o rio, que descobrira o sentido completo do linguajar do rio, dialogando com os mangues, com as jangadas, com os pescadores. Na véspera da cheia, Chico fora pescar, mas chegando à beira do rio sentiu que se passava qualquer coisa de estranho. O rio lambia carinhosamente com as suas línguas d'água os galhos mais altos do mangue, como uma vaca lambe a cabeça do seu bezerro mugindo baixinho. Chico aplicou bem o ouvido para entender o sentido daquele mugido das águas. E entendeu. Era o aviso da cheia. Era o rio acariciando os mangues e prevenindo-os do perigo que se aproximava, para que eles se agarrassem com todos os seus galhos e raízes para aguentar a violência da cheia. Chico não podia se enganar, ouvindo esse aviso. Arrastou sua jangada para um lugar mais alto, amarrando-a bem num tronco de coqueiro, e foi avisar Cosme do que lhe contara o rio. Combinaram onde devia ir para se salvarem na cheia. Nem Chico nem Cosme queria ficar no meio de muita gente, por isso não lhes convinha subir o morro de Olinda, nem dos prazeres, nem o do chapéu, que na certa iriam ficar coalhados de gente, de toda essa gente que subiria da lama, quando as águas do rio recobrissem a lama com sua cheia. Resolveram ir para a velha fortaleza do Buraco, um antigo forte construído há 3 séculos pelos holandeses, na ponta do istmo de Olinda, hoje abandonado aos caranguejos e às gaivotas, entre o rio e o mar. Lá é que iriam ficar abrigados e isolados até que as águas baixassem. E foi o que fizeram. Antes que as águas subissem demais, ameaçando o mocambo de Cosme, Chico levou sua jangada de rio acima, até perto da porta de seu amigo. Ajudado pela velha Ana, transportou o paralítico nos braços até a jangada. Não foi preciso muito esforço, porque Cosme pesa menos que uma criança. Afora a cabeça, tudo nele é fino e seco. Enrolado num lençol, parecia mais um feixe de varas secas do que uma criatura. Quando nessa nova viagem, conduzindo Idalina e seu neto, Chico chegou à fortaleza, havia lá mais gente do que ele esperava encontrar. É que vários moradores do bairro de Santo Amaro tinham vindo em jangadas improvisadas com toras de mangue, caibros e velhas tábuas, navegando até o istmo de Olinda, de onde caminharam a pé até a fortaleza. Chuvencio e seu maneco estavam no meio dessa gente, e ajudaram Idalina a subir os altos batentes do forte. Juvencio se lamentava o tempo inteiro da catástrofe, do fato de ter a cheia invadido seu mocambo e arrancado os ladrilhos de seu piso, que tanto trabalho tinham dado para ser colocados sobre aquele terreno frouxo da maré. Lamentava os meses de trabalho perdido, todos os seus dias carregando aqueles ladrilhos um por um, dentro da camisa, o frio da pedra dando-lhe arrepios na pele para nada. Para pavimentar agora o fundo sujo do rio, para pavimentar agora o fundo sujo do rio. Durante o resto do dia, Idalina e Juvencio disputavam a compaixão dos ouvintes para sua negra miséria. Idalina chorando a perda de seu porco e Juvencio a dos seus ladrilhos. Já era dia claro, com o sol arrancando centelhas douradas daquele mar de lama, quando Chico deixou novamente o forte na sua jangada para continuar salvando gente. Mas àquela hora já havia várias embarcações, melhor equipadas, encarregadas dessa tarefa.
Eram lanchas a motor da polícia marítima, colhendo náufragos trepados nas cumieiras das casas, agarrados nas copas dos coqueiros, acocorados nos amontoados de pedras colocadas para as construções das estradas e que a correnteza ameaçava demolir. Desciam do rio várias canoas apinhadas de gente e de bichos, cabras, cachorros, galinha, papagaio, gaiola de passarinho, numa mistura que fazia pensar a Arca de Noé. A correnteza estava cada vez mais forte, e por isso Chico achou prudente regressar à fortaleza, onde procurou um recanto escuro para repousar. João Paulo e Oscar Lindo, debruçados no parapeito do forte, assistem de palanque à festa das águas. Acompanham com a vista a descida das árvores e as balsas salpicando de verde o vermelhaço da inundação. Desce também muito bicho morto, carneiro, cachorro e cabra, e até vacas com um bucho enorme, distendido pelos gases, a cabeça submersa dentro da água, parecendo mais uma baleia do que mesmo uma vaca. Os urubus montados nas carcaças, viajando de água abaixo, agarrados na sua carniça. Passa de vez em quando uma galinha morta que os tripulantes das barcaças e das jangadas procuram agarrar para se garantirem de alguma comida nos dias difíceis que esperam. E o ronco das águas continua aumentando, e aumentando seu volume e a força de sua correnteza. De vez em quando um barco emborcado derrama na água sua carga humana, que se debate, agarrando-se com unhas e dentes a outros barcos, a toras de madeira, a qualquer coisa que flutue no turbilhão das águas. De tarde, o mar, os rios e os vales são uma coisa só. O imenso mar vermelho, do fundão até o farol da barra. Os mangues, as plantações, as hortas, os mocambos, está tudo debaixo d'água. Até os engenhos da várzea desapareceram, ficando de fora só as chaminés, como se fossem faróis apagados naquele mar de desespero. O rio perdera o respeito por completo. Começou a invadir mesmo os bairros ricos, as casas de tijolos e de telha. No bairro da Madalena, todos aqueles palacetes construídos nas curvas dos rios, montados em altos batentes de pedra, ficaram também inundados. Os empregados corriam esbaforidos, carregando para o primeiro andar tapetes finos, móveis de maior valia, louças de porcelana e cristais. As donas de casa, ajoelhadas com as filhas, rezavam diante dos santuários abertos. O cheiro de velas queimadas se misturando com o cheiro da lama que subia da maré. A igreja de afogados, que ficava no alto de uma colina, se encheu de gente. Vinham todos em busca de terra onde pisar, e em busca de um consolo no qual se amparar. Vinham se agarrar com os santos de apoiar nas palavras do padre Aristides. O padre abrira as portas da igreja, acendera as suas velas e ordenara a Veremundo que servisse café e broa aos mais necessitados na sacristia. Falou ao povo que tivesse confiança em Deus. De noite, as águas continuaram a subir e alcançaram os próprios batentes da igreja. O povo entrou para o templo e se acomodou, encostando o dorso nas paredes para repousar os seus corpos moídos. Apareceram os primeiros resfriados. Um coro ininterrupto de tosse subia na nave da igreja, impedindo todo mundo de dormir. E as águas roncando lá fora, e as tripas roncando de fome, e as tosses secas martelando, e os zumbidos das muriçocas assoviando a noite inteira. Quando o dia amanheceu, os meninos agarraram muitos caranguejos espalhados pelos batentes da igreja. Havia mesmo os caranguejos pequeninos de patas desproporcionais para seu corpo minúsculo, os chiés, que subiam de parede acima como os lagartixas. As lanchas do governo distribuíam agora água e víveres pelos grupos isolados. Distribuíam café, açúcar, broa e uma mistura de feijão cozido e farinha, trazida em grandes tinas de madeira e entregues nas próprias mãos dos flagelados da cheia. Quando um desses barcos parava em frente a um montão de gente, as mãos se estendiam, balançando impacientes na extremidade dos braços descarnados. É que os víveres quase sempre se acabavam sem dar para atender aquele mundo de mãos angustiadas de bocas famintas, implorando a caridade pública organizada. Ao cair da tarde, ancorou nos batentes da igreja de afogados uma lancha, da qual saltaram os trambulhões, empurrados pelos guardas de salvamento, 3 figuras homéricas, Manuel Palito, Joca e Sebastião. Vinham todos 3 bêbados, se amparando mutuamente. Tinham resistido à cheia dentro do botequim, como se estivessem cercados dentro de uma fortaleza. É que Manuel Palito se negou a afastar-se de suas garrafas de cachaça, e, não podendo salvá-las, resolveu arriscar a vida ao seu lado. Sentou-se no balcão alto do boteco e ficou aguardando os acontecimentos.
Sebastião e Joca se solidarizaram com a resistência do dono do botequim e assim ficaram os três a beber cachaça o dia inteiro, mastigando de vez em quando uma broa. Lá ficaram até que os guardas de salvamento, navegando em sua lancha pela rua, os avistaram e obrigaram a abandonar sua resistência. Quando os três heróis chegaram ao pátio da igreja, os sinos tocavam a Ave Maria e o padre Aristides começava um sermão para consolar o seu rebanho de vítimas. O padre lembrava a toda aquela gente que a paciência é a maior de todas as virtudes. Evocava a figura de Job, sofrendo 1 milhão de vezes. Não sei. Evocava a figura de Job, sofrendo 1 milhão de vezes o sofrimento dos flagelados da cheia. E aceitando sempre o seu sofrimento com resignação. Falou da sabedoria divina e da justiça eterna. Se eles hoje sofriam aquele martírio da cheia, é porque na certa mereciam esse sofrimento. Que pusesse cada um o dedo na sua consciência. Que se penitenciassem todos dos erros cometidos. Lembravam-se eles dos domingos de vir à missa? Poucos. A maioria ficava nos botequins e nas brigas de galos. E então, nesse ponto do sermão, Joca explodiu. Começou a resmungar e a blasfemar no fundo da igreja. É que no espírito turvo de Joca parecia estranha aquela justiça divina que distribuía o sofrimento de maneira tão desigual. Se não chovia e havia seca, eram os pobres que morriam de fome. Se chovia demais e havia cheia, eram as casas dos pobres que eram inundadas e destruídas. Por que não vinha logo o dilúvio para afogar de vez os ricos debochados que levavam a vida na pândega sem trabalhar, montados nas costas dos miseráveis? Que justiça divina era essa, que esquecia essa exploração que fechava os olhos à negra miséria dos pobres? Que vissem o caso dele, Joca. Que vissem o caso dele, Joca. Trabalhava sempre como um desesperado. Nunca fizera mal a um mosquito, e a recompensa que recebeu foi o reumatismo deformante. E, nesta semana, quando se preparava para a grande briga de galo do domingo próximo, seu único consolo e sua única possibilidade de comer um pedaço de carne, uma vez na semana, vem aquela cheia maldita e impede a briga e tira-lhe dessa forma o pão da boca. Não está certo, não é justo. Os outros acalmavam Joca, mas ele continuava resmungando, esgrimindo de maneira inconveniente nas mãos da garrafa de cachaça que tinha salvado das águas impiedosas da cheia. No dia seguinte, as águas começaram lentamente a baixar. A correnteza continuava forte, mas permitia que se organizasse sem risco uma procissão aquática no rio Beberibe, que estava mais calmo que o Capibaribe. Uma grande canoa desceu o rio abaixo desde Feitosa, apinhada de mulheres cantando, uma delas levantando nos braços uma imagem de Santo Antônio, na proa do barco que chamava de Estrela d'Alva. Havia muitas flores maleadas de lama e velas acesas, que de vez em quando o vento apagava. As ladainhas subiam no ar e o vento as espalhava na vastidão das águas. Às margens do rio, outras velas se acendiam, fincadas na lama, e aqui e acolá respondiam ao cantochão das ladainhas. Vozes cantando Xangô, misturando Santo Antônio com os santos do Catimbó. À força de todas essas rezas, de toda essa mistura forte de ritos milagrosos, as águas foram enfraquecendo sua violência e baixando obedientes. Uma barra negra certa, como um babado de saia, cada vez mais larga, foi aparecendo na fachada das casas e nos muros mais altos. Era a marca da água baixando. Havia muita fome, havia muita confusão, muita gente desaparecida. As mães chamando inquietas as filhas moças que se enfurnavam pelos buracos do inferno e não davam notícias. Maroca, Júlia, Severina! Os gritos aflitos atravessavam o rio de lado a lado e ficavam sem resposta. Sem vergonha, aproveitando a cheia para fazer suas patifarias por aí. O sofrimento era grande, mas já as esperanças renasciam, e a impaciência de que as águas baixassem depressa para recomeçarem sua vida organizada, para reconstruírem suas casas, para reunirem suas famílias, para pegarem caranguejos, para crescerem e se multiplicarem.
Desculpa, eu tô em silêncio que eu tô resguardando minha vida aqui para poder falar mais, né? Mas vamos lá. Capítulo 11. De como as águas da cheia, baixando, arrastaram com ela a força de viver dos habitantes do mangue. Quando a cheia cresce, suas águas invadem a terra toda com a violência de uma paixão. Quando seu furor de posse se esgota, as águas baixam, deixando à mostra todos os estragos dessa paixão violenta. Toda sua obra de destruição marcada na pele da terra e na pele da gente. Uma semana depois da grande cheia, já a lama estava de novo à mostra, e o seu cheiro podre subia no ar, forte como nunca, misturando-se ao cheiro de carniça dos bichos mortos encalhados na vazante, mal recobertos pelos lençóis negros de lama. Só quem ressurgia triunfante no meio dessa desolação era o mangue. O mangue viçoso, com suas folhas num verde lavado, brilhantes e polidas como folhas de metal. Os mangues freixos como se tivessem acabado de fazer amor naquele instante. Talvez fosse esse o segredo de seu vício. Afirmava Chico com ares de entendido que enquanto permanecerem debaixo d'água, os mangues consagram todo o seu tempo a fazer amor, a abandonar suas folhas ao beiço impetuoso da corrente, a esfregar seus galhos uns nos outros com infinita volúpia, a atolar suas grossas raízes com gozo na lama granhosa no fundo do rio. Chico afirmava ter mesmo escutado certas noites o bailado nupcial dos mangues no fundo das águas e o estalar de seus caules membrudos, gozando da carne da lama viscosa. Era um trepidar violento de amor que terminava num orgasmo final, derramando as sementes do mangue na água da cheia, para fecundar as novas terras que surgiriam na certa do ventre das águas. Se os bailados nupciais dos mangues machos e sua luxúria amorosa durante a cheia são coisas difíceis de se provar, que talvez só existissem na imaginação doentia de Chico. Já o parto das novas ilhas é coisa certa, na qual não participa nem a imaginação nem a fantasia. A cheia improvisa sempre uma nova geografia, fazendo desaparecer terras num lugar e aparecer noutro. As novas terras surgidas do ventre das águas se mostram como pequenas coroas de lodo, que a vegetação do mangue logo recobre com carinho, para fazê-las crescer e se consolidar. Há sempre os atravessadores, os aventureiros especializados em se apossar dessas novas terras, para batizá-las com o nome próprio e registrá-las imediatamente no competente serviço de terras. Preparam-se dessa forma esses aventureiros para explorar no futuro essas terras, depois de crescidas como rendosos feudos de mucambos. Mas não era só o bucho das ilhas que inchava após a descida das águas. Também estufavam os buchos das moças solteiras, de todas aquelas malucas que tinham desobedecido os conselhos da mãe, satisfazendo a larga dos seus recalcados instintos, dormindo entre os troncos dos mangos à sombra acariciante dos coqueiros, com os caboclos excitados pelo furor da cheia. Foi o que aconteceu com Zita e Clotilde, que durante anos tinham resistido a tantas investidas dos atrevidos da cidade, mas não puderam resistir ao ímpeto da cheia. 9 meses depois da cheia, colhia a terra sua boa safra de filhos do mangue, filhos sem pai, sem recursos, sem futuro, condenados a fuçar o mangue, a retirar da lama o seu pão e o seu leite, a carne e o caldo do caranguejo, e a crescer com os caranguejos à beira da maré. A maré paria ilhas, as moças pariam meninos, mas ninguém se alegrava com tanta terra e tanta gente para batizar. Longe disso, o que havia era uma grande tristeza. O povo saía da cheia desanimado, com a crista murcha, como um galo batido escurraçado do terreiro. É como se as águas baixando carregassem com elas toda a força viva dos flagelados da cheia. Aquela força heróica que eles tinham utilizado tão bem durante o flagelo e que parecia inesgotável, mas que de repente desaparecia desde que a cheia baixava. É que com a descida das águas, a vida dos habitantes dos mangues, longe de melhorar, caminhava para pior. A fome aumentava ainda mais. Passada a fase aguda da catástrofe, os poderes públicos logo suspendiam a ajuda que davam aos flagelados.
É verdade que o governo federal aprovara uma grande verba para ajudar as vítimas da cheia, mas os políticos locais achavam que já tinham dado ajuda suficiente. O que era preciso no momento era serem recompensados pelos enormes sacrifícios feitos, e dessa forma, à proporção que as águas da cheia iam correndo dificilmente para o mar, o dinheiro das verbas federais iam correndo habilmente para dentro dos bolsos gordos e fundos dos políticos e dos senhores de terra. E os flagelados não viam nem a cor desse dinheiro. A sua situação era cada vez mais desesperadora. Com os terríveis estragos da cheia nas plantações da zona da mata, os preços dos gêneros alimentícios subiam assustadoramente. E a pesca do caranguejo se fazia com grande dificuldade nesse dilúvio de lodo que parecia recobrir o mundo. Tá um calorzinho, né? Esquisito. Abre aqui. É verdade que durante a cheia alta também não se pescava caranguejo, mas se pescava outra coisa. Pescava-se os bichos mortos trazidos pela correnteza. Havia famílias que durante a cheia se tinha regalado com saborosas buchadas preparadas com os miúdos dos carneiros mortos pescados na correnteza. Agora já não havia bichos, nem mortos nem vivos. Só havia os homens meio mortos de fome, sem saber o que fazer. A fome foi se alastrando impiedosa, associando-se às doenças que proliferaram com a cheia de maneira assustadora. O impaludismo jogara metade do povo no chão, batendo os queixos com a terça maligna. As gripes, as pleurismas, as pneumonias não respeitavam caras. E a tuberculose virara galopante. Não havia família que não tivesse o seu doente derrubado na cama. Era a miséria negra instalada nos mangues, parindo revolta. Era tão negra e ameaçadora essa miséria que os habitantes dos bairros ricos se condoeram dela e resolveram fazer alguma coisa para ajudar os flagelados. As senhoras da alta sociedade resolveram ajudar essa pobre gente, organizando uma festa de caridade em seu benefício. E como se aproximava a época do carnaval, resolveram fazer um baile à fantasia no Jockey Club. Das notas dessa festa memorável realizada na sede do clube, na Avenida Conde da Boa Vista, destaca-se um consumo insólito de garrafas de champanhe e um consumo também não desprezível de caixas de uísque. O arremate em leilão de várias prendas doadas gentilmente pelas grandes firmas da praça e a demonstração patente do interesse dos grupos produtores pela sorte do povo da terra. E é preciso não esquecer o saldo em dinheiro que ficou descontadas as despesas da decoração da iluminação e dos garçons, que foi aplicado na íntegra na compra de remédio, roupa e comida para os flagelados da cheia. Ou, para sermos bem precisos, para os filhos dos flagelados da cheia que se mantinham em boas relações com as famílias tradicionais da terra. Infelizmente não se pode fazer uma festa dessa todos os dias, e a ajuda no dia seguinte já se tinha evaporado como uma gota d'água naquele mar de miséria. E essa gente ingrata cedo esqueceria os benefícios recebidos. Quanto mais abaixavam as águas das cheias, mais subia o rancor do povo contra seus benfeitores, contra as classes abastadas que tanto ajudaram durante a tragédia. Assim é o mundo. Mesmo sem forças, famintos e alquebrados, os moradores do bairro deram início à reconstrução de seus mucambos, arrasados pela cheia. E dessa vez não houve nenhuma intervenção da polícia impedindo o seu trabalho. Parece que o drama da cheia tinha sensibilizado os poderes públicos que abrandavam suas medidas policiais nessa fase de tanto sofrimento, de tanta pressão por parte das forças naturais. Até procuravam ajudar. Apareceu no bairro o Januário, nomeado recentemente subdelegado da zona, oferecendo ajuda em materiais para a construção de casas a todos os moradores, que sabendo ler e escrever se apresentassem no correr da semana na sede do partido de governo para tirar seus títulos de eleitores ou para revalidá-los para as próximas eleições. Inexplicavelmente, Zé Luiz, que sabe ler e escrever, recusou a oferta, e quando Januário magoado lhe perguntou por que a recusava, ele deu essa resposta enigmática: porque na minha fome quem manda sou eu. Entenda-se essa gente que, atolada na miséria, sofrendo de tudo quanto é necessidade, se dá ao luxo de recusar a ajuda do governo. É que o habitante do mangue, principalmente o que veio de cima, que desceu do sertão na seca, acossado pela fome e pela sede, é em regra um caba de gênio difícil. Difícil de se acomodar às regras da vida da cidade. Rebelde, áspero, duro de curvar a espinha. É gente que lembra por sua conduta o junco, esse outro habitante do mangue. O junco, que quanto mais forte sopra o vento, querendo derrubar, dobrar-lhe o pendão, mais ele se levanta duro e teso.
Assim é o sertanejo, mesmo atolado no mangue. Não que seja um agente arrogante. É até humilde. Suporta suas necessidades com resignação, de cabeça baixa diante da gente importante. Mas não queiram rebaixá-los demais, que eles se abespinham. Não foram feitos para lamber o cu de ninguém. Não iam se alistar para voltar num governo que os matava de fome. O governo aliado dos grandes proprietários que os haviam expulsado das suas terras sem piedade, que mandavam arrancar pelos capangas suas roças de mandioca e feijão plantadas nos dias santos e feriados, só para que essas roças de pobre não sujassem como manchas o verde nobre dos canaviais. Governo de ricaços que enchiam a pança com as verbas destinadas a melhorar a sorte dos flagelados. Esse era o sentido da frase de Zé Luiz. Na minha fome quem manda sou eu. Preferiam continuar morrendo de fome a vender sua dignidade por 10.000 réis de mel coado, por uma esmola de governo, que dessem esmola aos aleijados e não a eles que podiam trabalhar, que queriam trabalhar. A caridade humilhante, a remessa de pílulas e de xaropes fortificantes para quem estava precisando de comida, de feijão com farinha para matar sua fome crônica, exasperava mais que a própria indiferença. Teria sido melhor para o governo que ele continuasse com as classes altas, mantendo sua distância dessa pobre gente, que tivesse continuado a fechar os olhos diante de sua miséria. Seria melhor do que esse fingimento de querer combater sua fome com meia dúzia de vidros de fortificantes e com bailes à fantasia para comprar remédios. A cheia foi a gota d'água que fez transbordar todo o fel da taça de amargura dessa gente. E agora, quando as águas baixavam, o amargor da vida se tinha espalhado por toda parte, contaminando tudo. Já não construíam suas casas como antes, com música e com cantoria, mas num silêncio opressor de condenados à morte. Já não havia maracatus nem bumba meu boi, só havia tristeza e desolação. Apenas Joca, com o cérebro sempre ardendo na cachaça, conseguia manter-se bem-humorado no meio da tristeza geral. Ao entrar no botequim do seu compadre Manuel Palito para beber sua cachaça para passar o tempo, pergunta-lhe solícito o proprietário: "Como vai a vida, compadre Joca?" "Pois tocando flauta, compadre." A resposta surpreende. Primeiro, que não era esse tempo de se tocar flauta. Segundo, que todos os presentes no boteco conhecem o aperto da vida de Joca, sofrendo necessidades, sempre às voltas com suas dívidas emaranhadas nelas. Como é que agora vinha ele dizer que vivia tocando flauta? Joca lê a surpresa no olhar de seus ouvintes e explica ao ar de burla. Pois não é assim, compadre. Pois se vivo sempre em busca de um novo empréstimo para pagar um antigo, abrindo um buraco para tapar outro como se estivesse tocando flauta. Os presentes compreendiam melhor e riam desconsolados com aquele humor negro de Joca. Já não havia alegria de verdade nem festas nos mangues. O que haviam eram reuniões secretas para preparar a Revolução Salvadora, para botar para fora aquele governo de ladrões. As reuniões se realizavam quase sempre na casa de Cosme, que continuava sendo o verdadeiro líder dessa gente, apesar dos estragos deixados pela cheia na sua pobre carcaça. Cosme mudara muito depois do episódio da cheia. Parecia que a paralisia do seu corpo se estendia agora também ao seu espírito. Já não era aquele vulcão humano lançando chamas interiores por sua cabeça imponente. O vulcão se apagava. Cosme passava às vezes longas horas ausente, com um espelhinho abandonado do lado da cama, cortados todos os seus contatos com o mundo. Mergulhado na escuridão de sua desdita, não se sabe se foi a friagem que apanhou naquelas tormentosas viagens deitados sobre os paus molhados da jangada nos dias de cheia, ou se foi o espetáculo de tantos sofrimentos assistido naqueles dias, que arrebentou com os restos das forças de Cosme. Definhava a olhos vistos, mas lutava para sobreviver e aplicava os restos de suas forças para ajudar os companheiros a sair de sua miséria. Vinham homens de toda parte para parlamentar com Cosme, para trocar ideias com o chefe da aldeia teimosa. Vinham líderes dos trabalhadores do porto, dos serviços públicos e da companhia de bondes. E vinham de mais longe líderes camponeses que traziam suas queixas da vida nas usinas de açúcar. E sua revolta diante dos que estavam sofrendo dos usineiros. Contavam que esses, depois da cheia, que haviam estropiado muito de seus canaviais, tinham ficado umas cobras, aumentando a perseguição aos moradores de suas terras, ameaçando expulsá-los por qualquer motivo besta e negando-se a pagar qualquer salário.
Tinham que replantar os canaviais destroçados só pela comida, porque o dinheiro não havia. Só por um pouco de feijão e farinha, cachaça e mel de furo para preparar a garapa. Se não quisessem trabalhar por esse preço, que fossem para o inferno. E fossem calados, porque se falassem, se reclamassem as benfeitorias que tinham levantado nas terras do patrão, o mocambo de palha, a horta de couve, o chiqueiro dos porcos, os capangas sentavam-lhe o cacete no lombo para servir de lição aos outros. Maldita cheia e maldita organização política que tanto oprimiam a vida de miséria dos camponeses indefesos. Cosme chamava para participar dessas reuniões políticas alguns dos homens mais responsáveis da aldeia teimosa. Chamava-os com seu espelhinho de mão, fazendo-lhes sinais cabalísticos no rosto quando iam para o trabalho, avisando-lhes do dia da reunião. E à noite estavam todos eles ali, no seu mucambo. Não faltava um só, obedientes todas as ordens do chefe. João Paulo assistia sempre a essas reuniões. Vinha com o pai. Assentava-se num canto do mocambo com os olhos fixos nas caras dos oradores que expunham seus trágicos problemas. Um dia apareceu numa reunião uma figura que impressionou muito a João Paulo. Era o Nascimento o Grande, valente de profissão. O menino já o conhecia de fama. Era um valentão que, segundo contavam, carregava várias mortes nas costas, mas que matara sempre de frente, com sua peixeira, em luta leal com o adversário. Quase sempre luta de ciúme de mulher. Nascimento Grande sustentava várias cabrochas em diferentes bairros dos Mães do Recife. Dormia cada noite na casa de uma delas. Às vezes mudava o programa de imprevisto, dava uma incerta e chegava para dormir onde não era esperado. E a noite de amor se afogava em sangue, no sangue misturado da cabrocha infiel com o do caboclo, que se atravessara imprudente no caminho do Nascimento Grande. Ele chegava de mansinho na casa de Cosme, pisando macio, gingando como o gato do mato, com seu corpo de quase 2 metros de altura. Tirava da cabeça seu chapéu de abas largas e o sorriso nos lábios. Cumprimentava a todos. João Paulo ficava embevecido com essa figura imponente e com o fato de que o homem tão valente, embora mal afamado, viesse até o mocambo de Cosme para ouvir a voz do seu amigo. Era um orgulho para João Paulo. Não saía da reunião nenhuma decisão importante. Essas eram tomadas em escalão superior. Na casa de Cosme apenas se discutia a forma de lutar e a ser empreendida na área dos mucambos, de como utilizar a lama dos mangues como trincheira de combate. Traziam os homens bem informados a notícia de que em breve chegariam do sul as armas necessárias, quando então seria marcada a data do levante. Que Cosme fosse preparando os seus homens e informasse com quantos dedos se poderia contar para puxar o gatilho dos fuzis. Cosme fazia mentalmente suas contas e silenciava no momento. Capítulo 12. De como vive a gente do Nordeste, vivendo e aprendendo. Já se tinha Idalina conformado com a perda de seu porco e se reintegrado em sua vida regrada. Vender sua tapioca de coco e seu cuscuz de milho na feira de Afogados. Comer seu feijão ralo de carne com carne de caranguejo. Quando o destino lhe armou uma nova peça. Foi num domingo de muita luz e de muita alegria que a aldeia teimosa perdeu sua negra Idalina. No terreno baldio das representações populares havia um desafio de cantadores. O pessoal do bairro acompanhava com atenção os 2 violeiros que tocavam e cantavam. Havia um mundo de gente fazendo círculo em torno aos cantadores, uns em pé, outros acocorados no chão, outros sentados em caixões de querosene. Quando Idalina apareceu com o fogareiro de ferro na cabeça e no braço a tigela de goma de coco para fazer tapioca, o Sebastião, que já naquela hora tinha bebido uns goles de cachaça, saltou da roda dos cantadores e começou a gritar à volta da negra. A filha da Idalina é mulher perdida. É a melhor mulher da Rua do Fogo. Ontem dormi com ela na Rua do Fogo. O doido ainda não tinha acabado de gritar quando o fogareiro da negra... O doido ainda não tinha acabado de gritar quando o fogareiro da negra desabou-lhe violentamente
em cima da cabeça, arrebentando-lhe a cara toda. Bastião caiu numa poça de sangue cercada pelas brasas do fogareiro. No mesmo momento, dois soldados que ouviam romanticamente as cantigas dos violeiros deram voz de prisão a Negridalina. Todo mundo ficou fulminado com a brutalidade da cena. E Dalina sempre fora tão branda, tão dócil, e agora de repente. Ninguém sabia o que fazer. É verdade que poucos gostavam de Sebastião, sempre atrevido, de maus modos e de mau comportamento. Tinha, é bem verdade, a sua arte de trabalhar com as mãos, de esculpir em quengas de coco, como uma faca afiada, imagens e figuras que tinham a sua graça. Mas não vivia de sua arte porque era um preguiçoso. Sua vida era um tanto obscura. Um dia fora mesmo pegado roubando as caixas das almas da igreja de afogados. Todos conheciam a história. Semanalmente, quando o padre Aristides abria a caixa das esmolas, encontrava-a vazia, e, no entanto, o sacristão afirmava ter assistido os penitentes porem nela as suas esmolas durante a semana inteira. Era um mistério. O sacristão Veremundo resolveu ficar de tocaia na igreja para pegar o ladrão, e pegou. Uma tardinha, na hora da Ave Maria, o sacristão viu Sebastião entrar de mansinho na igreja, com um feixe de casca de cana debaixo do braço. Parando junto à caixa das almas, colocada atrás de uma coluna, o sem-vergonha metia uma das hastes de casca de cana pela abertura da caixa e a retirava em seguida com a moeda agarrada na ponta. A princípio, o sacristão não entendeu o mistério. Como era que a casca da cana atraía o níquel? Foi correndo chamar o padre Aristides e os dois pegaram Sebastião, em flagrante, roubando a caixa das almas. O mistério era fácil de se entender. Sebastião esfregava o visgo de jaca na ponta da haste feita com casca de cana e o visgo ia agarrar as moedas no fundo da caixa, que ficava limpa. O padre não quis que Sebastião fosse preso. Passou-lhe apenas um sermão, mas o sacristão contou a história a todo mundo e a cotação de Sebastião ficou desde então muito baixa no bairro. É por isso que hoje, diante da cena ocorrida com a Negridalina, todas as simpatias estão do lado dela, mas ninguém tem coragem de dizer nada, de protestar contra as ordens da polícia. Escoltada pelos dois soldados, novamente com seu ar humilde, Idalina começou a caminhar pelo campo afora. Não se despediu de ninguém, não levantou os olhos para ninguém. E enquanto marchava e as lágrimas caíam de seus olhos na areia quente da rua, passava por sua cabeça cansada toda a tragédia de sua alma de mãe diante da desgraça da filha. Lembrava-se bem do doutorzinho que a seduzira, formado na Bahia e vindo a ser médico do posto de saúde da Torre, que dera amostras de fortificante para uma tosse que a Zefinha sofria. Lembrara de uma série de injeções que a filha tomara no posto e de sua fuga na 13ª, do posto abandonada sem médico durante vários dias. Depois, a volta da filha, de olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, ela sem saber o que fazer, dando graças a Deus por ver a filha de novo, mas amaldiçoando o destino pela vergonha que assim sofria. Mais tarde, a filha fugindo novamente, a chamado do médico, que fora transferido para Garanhuns. Depois, cartas tristes contando que o homem era mesmo um miserável e a tinha abandonado na rua. Ela não voltaria para casa uma segunda vez, que pagaria caro a sua loucura. Depois, outra carta mais consoladora. Encontraram um homem mais dedicado, funcionário público de meia idade. Novamente outro desconcerto. O homem era casado e a família chegara de repente de outro estado. Daí em diante, a sua Zefinha, para não morrer de fome, fora passando de mão em mão. Um caixeiro viajante, um prático de farmácia, um motorista de caminhão. Depois, enfim, a massa indistinta sem nome, sem predileção, sem tempo para conhecer. Voltou para a capital e foi morar no bairro de São José. Depois no segundo andar da Rua do Rosário, depois na Rua do Fogo. Descendo de degrau em degrau, lá estava agora a sua Zefinha, morando numa casa de janelas verdes na Rua do Fogo. Na mesma rua onde um marinheiro alemão, há muitos anos de passagem pelo Recife, fabricara noutra mulatinha um filho com os cabelos cor de fogo, o Mateus. Sempre de cabeça baixa, Idalina atravessou a ponte de afogados, onde os molequinhos que pescavam siri de jereré tomaram um susto danado ao vê-la entre os dois soldados. Com as lembranças antigas sempre rolando na cabeça, sem ter tido tempo para pensar em seu crime, Idalina chegou à delegacia de polícia. Foi imediatamente interrogada pelo delegado, mas como apenas soluçasse baixinho, em lugar de responder às perguntas formuladas, a autoridade ordenou um dos soldados que relatasse o caso. Ele o fez com toda a naturalidade.
Um rapaz da aldeia, o Sebastião, disse que a filha dela era puta na Rua do Fogo, e ela arrebentou-lhe a cara toda com um fogareiro de ferro. Voltando-se para Idalina, o delegado insistiu. É mentira que sua filha mora na Rua do Fogo? Dessa vez Idalina respondeu. Não, senhor, é verdade. E por que quis matar o homem se ele estava dizendo a verdade? É que nem toda verdade se diz, respondeu a negra Idalina já com voz mais firme, sem o tremor dos soluços, e tornou a baixar a vista. O delegado deu o interrogatório por encerrado e, por justiça, piedade ou prudência, quem poderá jamais saber os verdadeiros motivos das ações humanas? Mandou pôr Idalina em liberdade, podendo voltar descansada para seu mucambo. Mas Idalina não voltou. Mandou buscar por um portador o seu neto, os cacarecos, e nunca mais apareceu na aldeia teimosa. Ninguém jamais teve notícia do paradeiro da negra Idalina. Poucos dias depois, ocorria a perda de Cosme. Estava Chico dormindo tranquilo no seu mocambo quando bateram na porta. Chico se assustou. Quem ousaria procurá-lo no seu mocambo em pleno dia? Seria a polícia? Seriam os guardas sanitários que vinham buscá-la à força? Abriu com cuidado uma brecha da porta e viu que era João Paulo. O menino com voz aflita explicou que a velha Totonha mandara chamar Chico com urgência, que Cosme tinha tido um desmaio. Chico saiu correndo. Era a primeira vez que percorria as ruas da aldeia teimosa em pleno dia. Tropeçava nos calambos da estrada, meio cego, com os olhos semicerrados, pela falta do hábito de olhar o sol. A velha Totonha lhe explicou baixinho que Cosme tivera naquele dia 3 desmaios. O primeiro veio de repente, e nessa ocasião o seu espelhinho caiu-lhe da mão, partindo-se todo. Que Cosme recobrou logo os sentidos, mas que nos 2 outros desmaios demorou bem mais tempo a voltar a si. E ela estava com medo de que no novo desmaio Cosme se fosse de vez. Já havia outras pessoas no mocambo. Zé Luiz aconselhou a se chamar um doutor, mas Cosme balançou a cabeça dizendo que não, que o deixassem morrer sossegado como sempre vivera no seu canto. Obedeceram à sua vontade. Durante 2 dias e uma noite, Cosme ficou assim entre a vida e a morte. Não chamaram um médico, mas mandaram chamar Maria das Dores, que depois da partida de Dalina era quem ajudava a morrer no bairro. Enquanto a velha Totonha chorava e Maria das Dores rezava, Chico e João Paulo não tiravam os olhos de Cosme. O bairro inteiro soube que Cosme estava às portas da morte e fez-se uma romaria enorme ao seu mocambo. Durante todo o dia, chegava gente que ficava conversando debaixo dos coqueiros, lamentando os acontecimentos. Logo agora, que tinha tanta necessidade dos conselhos e da experiência de Cosme, é que a morte parecia chamar-lhe com impaciência. Agora que se aproximava a hora decisiva da libertação de todos, ponto. Já o próprio Cosme os tinha informado que estava marcada a data do levante. Iria ser para breve. É o único capaz de dirigir a nossa luta, dizia um revoltado. Sem Cosme a gente fica desorientado, como se estivesse sem cabeça, como um caranguejo na tempestade, replicava outro com a voz aflita. A desolação era geral. De vez em quando, Cosme, no seu morrer sem fim, despertava do torpor e dizia umas frases curtas de amabilidade aos amigos. Mas deixou de falar na Revolução. Na segunda noite, deu um suspiro profundo e desmaiou feio, como se tivesse perdido o fôlego de vez. Das Dores, disse que era chegada a sua hora e pediu uma vela para botar na mão do moribundo. Não havia vela em casa e nem na dos vizinhos ali presentes. Eram todos gente muito pobre. Tirando então do fogo um tição aceso, Das Dores o pôs com um jeito entre as mãos de Cosme para que ele partisse para as trevas do outro mundo, com as chamas do tição lhe iluminando o caminho. Mas ainda não era chegada a hora de partida. Uma vez mais Cosme voltou a si e viu o tição entre suas mãos cruzadas sobre o peito. Compreendendo o que se estava passando, Cosme levantou os olhos para seus amigos e disse com voz grave e pausada: morrendo e aprendendo. Foram suas últimas palavras. Minutos após, Cosme morria. Caramba, essa frase me pegou, tá? Ai, meu Deus. É, assim, a primeira vez que eu li, eu me emocionei bem mais. Mas, assim, é forte, sabe? É muito forte. Mas vamos dar prosseguimento. Eu acho que esse é o último capítulo. Capítulo 13. De como João Paulo, ouvindo a tempestade dos homens, virou caranguejo. Olha, já me arrepiei todinho, caramba. Eu vou chorar. João Paulo já não era o mesmo. Estava mudado. Já não respirava o ar da vida com a mesma sofreguidão de outrora.
Com a morte do seu amigo Cosme e a inesperada fuga da Preta Idalina, levando com ela Oscar Lindo, seu companheiro de jogo, a aldeia perdera para João Paulo suas grandes seduções. O mangue agora lhe parecia apenas um espesso e lodoso borrão de lama, sem nenhum interesse. Seus olhos já não vislumbravam na paisagem cores alegres. Só cores sombrias lhe falavam ao coração. João Paulo perdera até o interesse em brincar. Já não tinha vontade de empinar papagaio na beira do mangue, de jogar bola com os outros meninos de sua idade, de morcegar o bonde do Pina até a cidade, para ver as ruas entupidas de automóveis e as vitrinas cheias de objetos estranhos, de roupas de luxo, de coisas maravilhosas fabricadas no mundo à parte, distante do seu. Tudo isso lhe era hoje indiferente, quando não tinha trabalho. Tudo isso lhe era hoje indiferente. Quando não tinha trabalho, João Paulo se deixava ficar na cama, imóvel, olhos fitos na cobertura do mocambo, e pensava. Pensava só em coisas tristes. A tristeza da vida, a pobreza, a miséria de sua gente, a morte. Esse alheamento, esses silêncios prolongados de João Paulo começaram a preocupar sua mãe. Ela contou a Zé Luís a estranha conduta do filho, sempre macambúzio, solitário como um velho que já tivesse perdido todo o interesse pela vida. Zé Luís passou a observar melhor o filho e também ficou preocupado. Nunca vira menino com aquele ar tão sério, tão sisudo, como se tivesse problemas angustiantes na cabeça. Resolveu esclarecer os motivos daquela mudança. Na manhã de hoje, enquanto fazem a refeição habitual, enquanto comem seus caranguejos e bebem seu café ralo, Zé Luís interroga João Paulo. Procura saber por que não se sente ele feliz. Se já não gosta do trabalho na casa do vigário. O filho tem dificuldades em explicar o que sente. Garante que não é isso. Que gosta até muito do vigário e de pescar ganhamos com ele. Misturando as palavras, sem encontrar meio de se exprimir claramente, João Paulo diz que a sua tristeza é de ver tanta pobreza, tanto sofrimento no mundo, sem poder dar jeito a nada. O pai, num tom quase de censura, lhe diz que ele não tem nada a ver com isso. Que ele não tem que pensar nessas bobagens tristes. Que isso não é assunto de menino. É problema de gente grande. E João Paulo se cala, e a conversa morre numa silenciosa incompreensão. Terminando de comer, João Paulo parte para a casa do vigário. Caminha pausadamente e passo firme, mas com a cabeça inclinada para frente, como se os seus pensamentos pesassem tanto que ele tivesse dificuldade em mantê-la firme ao pescoço fino. Os seus olhos vão pregados no chão, como se o mundo em torno não merecesse mais ser visto. Marchava João Paulo dentro dessa solidão, quando bruscamente ouviu uma descarga de ruídos estranhos que o fez estremecer. Era um estalo de trovões, reboando perto, e silvos de vento assoviando por entre as folhas das árvores. Devia ser uma tempestade. João Paulo olhou o céu. Estava limpo, sem uma nuvem. Estranha tempestade essa, sem nuvens, sem sinal de chuva, com o sol brilhando no azul. Assustou-se. A tempestade continuava. Os trovões reboavam por toda parte, de maneira estranha, como se estivessem sendo picados em miúdos, numa cadência angustiante. João Paulo estacou, procurando ver de que lado vinham esses estranhos ruídos de tempestade. Pareciam vir de todos os lados, ora do lado da cidade, ora do lado de Afogados, ora do lado de Beberibe, ora do outro lado do mangue. João Paulo sentiu uma confusão na cabeça e um formigamento no corpo. Disparou na carreira. Corria em zigue-zague, como correm os caranguejos, procurando descobrir de onde vinha mesmo o barulho da tempestade. Viu de relance que os moradores tinham vindo todos para as portas de seus mocambos e olhavam para o céu com uma expressão de pavor estampada nos rostos. E João Paulo corria sempre. Ouvira chamar o seu nome 2 vezes, mas não ligara a importância. Nada lhe interessava mais ali. Só lhe interessava descobrir onde era a tempestade. Cortou caminhos, cruzou pinguelas, atravessou terrenos baldios e, ao chegar ao pé da ponte do Afogados, topou com a tempestade. Das barrancas do rio ele viu lá embaixo, acocorados nas margens dos mangues, vários homens armados de fuzis e metralhadoras, atirando furiosamente. As metralhadoras picavam o trovão miudinho e as balas silvavam como um vento de morte por entre as folhas gordas dos mangues. João Paulo desceu a barranca do rio e se misturou com aqueles homens. Não conhecia pessoalmente nenhum deles, mas sentiu que eram todos da mesma família, que ele tanto admirava, da família dos heróis do mangue.
Muitos deles quase despidos como se fossem pegar caranguejo no mangue, apenas com o corpo coberto por grandes placas de lama. Eram os mesmos cavaleiros da miséria que já tinham vivido tantas lutas heróicas na imaginação transbordante de João Paulo. Mas hoje esses cavaleiros da miséria não estavam apenas protegidos com suas armaduras de barro, mas armados com fuzis e metralhadoras que ninguém sabia onde tinham arranjado. Só Cosme saberia lhe explicar e lhe explicaria tudo. Mas Cosme estava morto. E mesmo não havia tempo de perguntar nada. A tempestade que os homens estavam fabricando não era para brincadeira. Não era como se as tempestades que ele, João Paulo, fabricava com o padre Aristides para pegar Ganhamon. O menino, correndo de um lado para o outro, pôs-se a ajudar a carregar as metralhadoras, enquanto os homens apontavam com suas armas as manchas amarelas da farda dos soldados, que se confundiam às vezes com as folhas amareladas do mangue do outro lado do rio. Quando as manchas vivas desapareciam no meio das folhas das árvores, os homens faziam uma pausa no tiroteio, e ouvia-se então o mesmo barulho de tempestade espocando noutras áreas da cidade. A agitação era enorme na aldeia teimosa. Os homens corriam de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Até Chico aparecera na porta de seu mucambo. Veio misturar-se com os demais e dizia para eles: a revolução está aí. Bem que Cosme dizia que a gente estava às portas da revolução. Os homens se interrogavam uns aos outros, mas ninguém sabia explicar nada. Ninguém estava a par de nada. Não havia um só deles entrosado na máquina da revolução, embora fossem todos revoltados. Na cidade mesmo, o pânico era generalizado. Os comerciantes fechavam às pressas as portas de seus negócios. As mulheres corriam para as casas como loucas. Os batalhões da polícia militar baixavam em passo acelerado para os pontos estratégicos, a fim de sufocarem a revolução. Nos cafés do centro, certos tipos que se reconheciam bem informados afirmavam que se tratavam apenas de um levante de um batalhão instigado pelos sargentos e articulado com operários e camponeses dispostos a morrer para se libertarem da fome. Mas havia outros que diziam ser coisa mais séria, que o levante estava articulado com outros movimentos no país, e que em breve chegariam diante do porto os navios de guerra revoltados, e bombardeariam o palácio do governo. A expectativa era grande. O dia inteiro ruge o barulho das armas por toda parte, sem se saber ao certo o que se estaria passando. Na aldeia teimosa as opiniões se dividem. Joca é otimista. A coisa vai bem, esse governo safado vai pro chão. E lembra que não é a primeira vez que escorraçam do Palácio das Princesas um governador. Lembra que há poucos anos os revolucionários botaram outro governador para correr. Era um usineiro que gostava muito de festas e de mesuras. Escapou às carreiras pelo fundo do palácio, fugindo numa lancha vestida de mulher com uma cabeleira suposta. Mas nossa desgraça foi que botaram outro usineiro no lugar do frouxo, e a coisa ficou na mesma. Dessa vez é para valer, para botar um homem de bem no poder, dizia Zé Luís se esquentando com o debate. A mãe de João Paulo era pessimista. Isso muda não, gente. Qualquer um que suba fica logo safado, e é difícil fazer descer os safados, agarrados com unhas e dentes nos galhos do poder. A luta vai ser dura, precisa de tempo e paciência, e de santo. Precisa tempo e paciência de santo. Em frente do seu mucambo, um grupo de moradores está disposto a ir à cidade, vencendo a barragem do fogo, para saber ao certo o que acontecia. Mas antes de que se decidissem a partir, as descargas começaram a diminuir de intensidade, tornando-se cada vez mais espaçadas até desaparecerem por completo. Um silêncio opressivo paira sobre a paisagem dos mangos, como a noite se aproxima. Ai, meu Deus. Um silêncio opressivo paira sobre a paisagem dos mangos. Como a noite se aproxima e João Paulo não volta, sua mãe começa a inquietar-se. Onde andará João Paulo no meio dessa confusão toda? Já era hora de estar em casa. Zé Luís responde para tranquilizá-la. Deve estar na casa do padre. Mas a mãe, cada vez mais angustiada, diz que prefere ver se ele está lá mesmo, para poder ficar tranquila. E o grupo todo se oferece para procurar João Paulo e tranquilizar a pobre mãe. Partem em direção à casa do vigário. Os homens na frente e as mulheres atrás, com as crianças se agarrando assustadas nas saias das suas mães. Maria vai perguntando a todos pelo caminho se não tinham visto João Paulo. Havia uma velhinha que tinha visto o menino e que o conhecia muito bem e o vira passar de manhã, correndo com um ar de doido pelo meio da rua. A velhinha até o avisou para que não fosse para o lado das brigas, mas ele nem ligara a seu chamado. Continuaram correndo.
Chegaram na casa do vigário, onde um bando de gente procurava obter informações. Perguntavam por João Paulo, e o padre informou que ele não tinha aparecido naquele dia. O padre pensara que ele estivesse na casa dos pais. O medo cresceu no espírito de Maria. Começou logo a chorar. Resolveram dar uma busca pelos arredores acompanhados do padre. Esse marchava na frente de outros respeitosos que guardavam um passo atrás. Ai meu Deus, eu tô tonto. Resolveram dar uma busca pelos arredores acompanhados do padre. Este marchava na frente, os outros respeitosos guardavam um passo atrás. Só a mãe do menino impaciente se adiantava de vez em quando na frente do padre, que, tentando acalmá-la, explicava o que, ao seu ver, tinha acontecido. Fique calma, dizia o padre Aristides, que você já encontrará o seu filho. Ele deve andar por aí perdido na confusão. É que o menino, tendo vivido sempre em intimidade com os caranguejos, a sua alma molinha de criança deve ter tomado o feitio da alma dos caranguejos. E hoje, João Paulo, ouvindo a tempestade, deve ter ficado maluco como ficaram os caranguejos quando ouvem tempestade. Mas a tempestade já passou. Fique calma, mulher, fique calma que você já encontrará o seu filho. Nessa frenética busca de João Paulo, o grupo encontra homens com fuzis nas mãos, cobertas de poeira que lhe falam do fracasso da Revolução. Fomos traídos, fomos esmagados, e aflitos continuam a marchar para se perderem na sombra dos mangues. O dono de uma quitanda próxima à ponte da Afogados informa ao padre que vira o menino de manhã correndo para o lado da ponte. O grupo dirige-se para esse lado. O quitandeiro adere ao grupo e vem mostrar onde se travou o grosso da luta por ele assistida na janela dos fundos de sua casa. Descem a barranca do rio e contemplam com os olhos angustiados a maré alta, recobrindo toda a lama e todo o mangue nas margens do rio. O quitandeiro dá explicações. Daqui desse lado, no meio desse mangue, agora coberto pelas águas, atiravam os revoltosos. Os soldados estavam divididos em dois grupos. Atiravam de cima da ponte e por trás dos mangues da outra margem do rio. De casa eu vi quando dois de farda amarela envergaram a munheca por cima dos mangues e arranharam na lama. Bem acolá, e o homem apontava para a imensidão das águas. É como se estivesse falando de coisas abstratas, porque não se via nada. Só se via a maré alta, roncando contra os pilares da ponte e lambendo as barrancas do rio. Se havia corpos mortos na luta dessa manhã, e o homem afirmava que os havia na certa, estariam agora recobertos por esse espesso lençol d'água da maré. Como encontrar nesse mundo d'água o corpo minúsculo de João Paulo? O que é que a gente pode fazer, meu Deus? Pergunta a mãe do menino. Vamos dar uma busca debaixo d'água, responde o quitandeiro. Onde? Como? Indaga Maria, com os lábios secos e os olhos fixos na correnteza da maré. Aqui, pelos arredores onde se desenrolou a luta, afirma o confiante padre Aristides. Chico, que tinha trazido a vara de sua jangada, começou a esgravatar o fundo do rio, entrando na água até a altura dos joelhos. A vara, ora se atola na lama, ora tropeça na madeira dos mangues. Toda vez que ele se imobiliza, encontrando um obstáculo, há um sobressalto e a interrogação nos componentes do grupo. Chico explica. É muito duro. Deve ser uma raiz de mangue. Agora é pedra, na certa. Ouça a pancada. E Chico bate com a ponta da vara no fundo do rio. Não dando resultado a busca com a vara, sugeriram procurar o corpo com uma vela acesa posta a navegar sobre as águas. Foi a rezadeira Maria das Dores quem teve a ideia. Bota-se uma vela acesa numa cuia ou numa lata vazia e solta-se no rio com fé em Deus. A vela vai direitinho procurar o corpo, parando em cima do lugar onde está o morto. A ideia entusiasmou o grupo, embora o padre Aristides desse um muxoxo, exprimindo sua descrença pelo método. Mas não se opôs, e puseram a ideia em execução. A luz do sol se apagava no céu, e quando as pequenas chamas começavam a deslizar sobre a superfície lustrosa da maré. Eram velas acesas dentro de cuias e barcos de papel fabricados com jornais velhos, fornecidos pelo quitandeiro. Meia dúzia desses estranhos barcos começaram a vogar ao sabor das águas. 2 se afastaram logo da margem do rio e foram arrastados pela correnteza, totalmente indiferente à sua missão. Outros ficaram bordejando, avançando lentamente na direção do mar, nessa hora da vazante. A cuia posta na água pelas próprias mãos de Maria das Dores, que nela tinha depositado uma fé inabalável, descreveu 2 círculos estranhos sobre as águas e estacou misteriosamente. Das Dores, excitada, gritou para o grupo: deve ser aqui, procurem aqui. Chico usou a vara. O lugar era fundo e a vara foi engolida quase inteira pelas águas, mas a sua ponta topou uma resistência fofa e suspeita. Chico estremeceu.
Zé Luiz arrancou a camisa das costas e saltou dentro d'água. Mergulhou e apareceu arrastando para a margem do rio o corpo pesado de um homem com o peito varado de bala e a cara inchada, os beiços comidos pelos ciris, pondo à mostra os dentes como se estivesse sorrindo da morte. O achado reforçou a confiança do grupo na força milagrosa da vela. Continuaram acompanhando os barquinhos bordejando de rio abaixo. De repente, uma lufada de vento forte virou dois deles, afundando as velas na escuridão das águas. Os restantes alcançaram os pilares na ponte e se foram indiferentes, sem transmitir nenhuma indicação precisa. O mistério continuava. Onde estaria o pobre menino? E a angústia crescia. Não havia nada a fazer, e o padre Aristides sentenciou. Temos que voltar para casa para descansar das angústias desse dia terrível. É preciso que vocês durmam um pouco. Amanhã, com a maré baixa e a luz do dia, veremos o que se passou. Paciência, filho, será o que Deus quiser. Não houve oposição à sua proposta. O grupo se preparou para partir. Apenas Maria não se moveu, espiando em silêncio a vastidão negra das águas. Zé Luiz arrastou-a carinhosamente na direção de casa. Subiram a barranca do rio e o grupo começou a dispersar. Cedo, a notícia do desaparecimento de João Paulo se espalhou pelo bairro e impressionou tanto quanto a do fracasso da Revolução. Os vizinhos vieram visitar a família de Zé Luiz e passaram a noite inteira nesse estranho velório, velando o corpo ausente de João Paulo, que todos sabiam estar longe àquela hora. No reino misterioso da morte, falavam pouco para não ofender a dor dos pais. Quando chegavam, quase só faziam gestos. Gestos de angústia no rosto, gestos de conformidade nas mãos. É assim. E levantavam os braços convulsos e os soltavam frouxos de encontro ao corpo. Maria chorava baixinho. Zé Luiz não dizia nada. De manhãzinha, partiram de novo em busca do menino. Já encontraram a maré baixa, descobrindo grandes placas de lama negra e a cabeleira esfranganhada dos mangues. Recomeçaram a busca, atolando-se na lama, procurando o morto como quem procura caranguejo. Com o nascer do sol, apareceu uma turma de guardas encarregados da busca dos corpos. Vários foram encontrados dos dois lados do rio, de revoltosos e de soldados mortos na refrega. Alguns eram tirados da lama, já meio comidos pelo caranguejos e ciris. Muitos tinham as mãos crispadas, os dedos duros agarrados no cabo do fuzil. As buscas demoraram o dia todo. As turmas se revezavam sem que surgisse o corpo de João Paulo. Maria e Zé Luiz não se afastaram dos mangues em sua sôfrega busca, até quase o fim do dia. Só desistiram extenuados quando de novo as águas da maré subiram, e afogando tudo, os mangues e a lama em as suas últimas esperanças de reaver o corpo do filho. Os companheiros convenceram os pais do menino a voltarem para casa. Formou-se então a procissão fúnebre que atravessou os mangues acompanhando não o morto, mas a dor dos pais do morto, até o seu mucambo. O sol já vai se pondo quando a procissão alcança na aldeia teimosa. Os últimos raios de luz do dia parecem imprimir como uma marca de fogo no rosto de todos a profunda dor que os domina. Zé Luiz, com os olhos vermelhos, os lábios ressecados, caminha engravatando a sua cabeça angustiada, procurando descobrir por que misteriosos caminhos fora seu filho conduzido à morte. Teria sido o gosto que ele tomara em fabricar tempestade com o padre Aristides? Teria sido o mau exemplo dos ganhamões perdendo a cabeça quando houve tempestade? Ou teria sido talvez a tempestade de ideias que Cosme acendera na cabeça do menino? Ninguém seria capaz de ajudar Zé Luiz a desvendar o terrível mistério. Pouco a pouco, a noite, descendo sobre o mangue, apaga do rosto de Zé Luiz aqueles traços duros que o dia inteiro tinham lhe emprestado ao rosto, a expressão de um cangaceiro. E sobre toda a paisagem do mangue, estende-se agora um lençol de sombra, negra mortalha recobrindo todos os corpos dos mortos da Revolução fracassada. Dentre eles, enterrados nos mangues, deve estar em qualquer parte o corpo de João Paulo, que com sua carne de decomposição irá alimentar a lama que alimenta o ciclo do caranguejo. É isso.